Num nexo sagrado, onde a espiritualidade antiga e a ciência de vanguarda se encontram, nesse ponto de quietude onde o místico e o físico quântico se olham nos olhos e reconhecem o mesmo mistério, jaz um conceito tão profundo quanto duradouro: os registros akáshicos. O termo, como uma chave antiga, deriva da palavra sânscrita akasha, que significa éter, céu ou atmosfera. Mas estas traduções mal arranham a superfície de seu verdadeiro significado. O akasha se refere a um compêndio vivo, a uma memória holográfica de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções e intenções universais que já ocorreram, ocorrem ou ocorrerão na vastidão do tempo e do espaço. É o livro da vida cósmico. Esta ideia alma buscadora não é nova. Ressoou nas tradições místicas da humanidade por milênios como uma verdade sussurrada de iniciado a iniciado. Os antigos Vedas a chamavam de Smriti, a memória sagrada, enquanto a Bíblia alude a ela no Êxodo. No entanto, foi através do movimento teosófico do final do século XIX que o conceito foi formalmente introduzido no léxico espiritual do Ocidente, poeticamente descrito como as tábuas indestrutíveis da luz astral. Hoje, embarcamos juntos numa investigação exaustiva desta fascinante e fundamental dimensão da realidade. Nosso objetivo não é meramente informar, mas transformar sua compreensão do universo e do seu lugar nele. Não se trata de uma simples compilação de definições, mas de uma análise profunda e uma síntese dos ensinamentos de muitas figuras-chave contemporâneas, cujo trabalho redefiniu nossa relação com esta memória viva. Teceremos uma tapeçaria coerente a partir de fios aparentemente díspares, demonstrando como a física quântica, a percepção intuitiva, a memória de vidas passadas e a história galáctica convergem numa visão unificada do universo, não como uma máquina fria e sem sentido, mas como um vasto sistema de informação consciente, um ser pensante do qual fazemos parte. A narrativa moderna dos registros akáshicos é definida por uma convergência notável, quase milagrosa, entre duas grandes correntes de investigação humana. A primeira é a investigação científico-espiritual, que busca ancorar o conceito num quadro empírico e teórico, utilizando a linguagem da física quântica e da teoria dos sistemas. A segunda é a exploração metafísico-experiencial, que se baseia na evidência obtida através de estados alterados de consciência, como a hipnose regressiva, a canalização e a meditação profunda. Ao longo desta travessia, analisaremos como estas duas correntes se informam, se validam mutuamente e, por vezes, revelam tensões inerentes, oferecendo em conjunto uma compreensão multifacetada e sem precedentes da memória viva do universo. Convido você a abrir sua mente e seu coração, pois a história que vamos desvendar não é uma história sobre algo externo a você. É a história de você.
Para compreender a totalidade do conceito akáshico, é imperativo analisar os dois pilares sobre os quais se sustenta sua interpretação moderna. O primeiro, que exploraremos agora, busca validação e explicação através do paradigma científico, traduzindo a mística antiga para uma linguagem de campos de energia, física quântica e coerência universal. É a tentativa da mente moderna de construir uma ponte para a alma do cosmos. A construção do que podemos chamar de paradigma científico-espiritual não é um desenvolvimento acidental, mas uma estratégia deliberada para legitimar conceitos esotéricos antigos numa era dominada pelo materialismo científico. O processo começa com o reconhecimento de que ideias como um campo de informação universal são antigas e se encontram em tradições místicas de todo o mundo. Simultaneamente, a ciência moderna, particularmente a física quântica, introduziu conceitos revolucionários como o campo de ponto zero e a não-localidade, que desafiam a compreensão clássica da realidade e abrem a porta para uma visão mais holística. Diversas correntes de investigação identificam a profunda ressonância conceitual entre estas ideias antigas e as novas teorias científicas. De maneira consciente, adotaram a terminologia da física quântica, campo de ponto zero, matriz holográfica, para renomear e recontextualizar o conceito místico de Akasha. Este ato de tradução tem um propósito claro: tornar a espiritualidade mais aceitável para um público moderno que valoriza a autoridade da ciência, criando uma ponte que permite às pessoas manterem crenças espirituais sem sentir que estão rejeitando a lógica. Esta síntese é em si mesma uma criação cultural projetada para resolver uma tensão fundamental no pensamento ocidental contemporâneo. Na busca por um modelo científico para os registros akáshicos, uma das articulações mais importantes do nosso tempo postula que o campo akáshico, ou campo A, não é uma metáfora, mas um fenômeno real com um equivalente direto na física, o campo de ponto zero do vácuo quântico. Imagine o espaço não como um vácuo inerte e vazio, mas como um mar sutil e vibrante de energias flutuantes, um ventre cósmico do qual surgem todas as coisas, os átomos, as galáxias, os seres vivos e até mesmo a própria consciência. Este campo é a base de toda a existência. Esta perspectiva introduz o conceito de informação para descrever o papel ativo que a informação desempenha no universo. Sustenta-se que a informação não é um epifenômeno abstrato, mas um fator real e sutil, uma propriedade fundamental do cosmos juntamente com a matéria e a energia. O campo A é um campo de informação que registra tudo o que acontece e, por sua vez, influencia tudo o que acontecerá. Este campo de informação
é o que cria a coerência não local observada na física quântica, onde partículas que uma vez estiveram conectadas permanecem correlacionadas instantaneamente através de vastas distâncias, como se o espaço não existisse para elas. Esta mesma coerência, argumenta-se, manifesta-se na sintonia fina das constantes cosmológicas que permitem a existência do universo, na complexidade organizada dos sistemas biológicos que desafiam a entropia e nos fenômenos da consciência, como a telepatia e a intuição. Nesta visão, o universo é um cosmos auto-atualizante e auto-organizador, uma totalidade coerente onde cada parte está em ressonância com todas as outras, criando as condições para a emergência da vida e da consciência. Este modelo reencanta o cosmos, restaurando um sentido de unidade e propósito que une a ciência com as tradições espirituais mais antigas. Complementando esta visão, emerge o modelo da Matriz Divina, um quadro que descreve este campo de energia como uma força que atua simultaneamente como recipiente, ponte e espelho. Como recipiente, é o espaço que abriga todo o universo. Nada existe fora dele. Como ponte, é a rede invisível que conecta todas as coisas, explicando por que, uma vez que algo está unido, permanece sempre conectado energeticamente, independentemente da distância física que o separe. E como espelho, e este é o aspecto mais crucial e empoderador, reflete no mundo exterior as crenças e, sobretudo, as emoções que criamos em nosso interior. O aspecto mais prático desta teoria reside no que foi chamado de chaves da criação consciente. A chave fundamental é que a linguagem que a Matriz Divina reconhece não é o pensamento lógico ou a palavra falada, mas o sentimento. Para criar uma mudança na realidade, é preciso gerar o sentimento de que o resultado desejado já ocorreu. Esta emoção, livre de ego e julgamento, gerada a partir do coração, é a que fala com o campo e reorganiza a realidade para refletir essa crença interna. Este conceito se conecta diretamente com o estudo sobre a genética humana, onde se sugere que o aparecimento súbito dos humanos modernos há 200 mil anos, com um cérebro e sistema nervoso avançados e uma fusão genética única em nosso cromossomo 2, aponta para algo além da evolução darwiniana, insinuando uma forma de design inteligente ou intervenção. Fomos, em certo sentido, projetados para interagir com esta matriz. A visão de um universo informacional e energético é reforçada pelo trabalho de diversas pesquisas que, de diferentes ângulos, chegam a conclusões surpreendentemente similares. A partir do estudo da intuição, introduz-se o conceito de frequência lar, uma vibração pessoal única que comunica quem somos e molda nossa realidade. No que foi denominado a Era da Intuição, a sensibilidade a essas frequências nos permite desenvolver uma ressonância empática, recebendo informações sutis diretamente do ambiente e de outras pessoas.
Este trabalho fornece um manual prático para navegar nesta realidade baseada em energia. A pesquisa em cristalografia da água oferece uma demonstração visual e bela destes princípios. Estes estudos mostram que a água, ao congelar, cria padrões macroscópicos que refletem as influências a que foi exposta, pensamentos, palavras, imagens ou música. A água atua como um espelho líquido da consciência, fornecendo um análogo físico e tangível de como um campo universal poderia registrar e refletir a informação. Estudos no campo da psicologia investigaram a psicocinese, a capacidade da mente de influenciar a matéria em ambientes de laboratório e em oficinas experimentais. Esta pesquisa demonstra que a consciência, particularmente quando carregada com a energia centrada no coração, emoções de amor, alegria e gratidão, pode produzir resultados estatisticamente significativos em sistemas físicos como dados ou máquinas caça-níqueis. Isso valida a afirmação de que a consciência cria e que o sentimento é o catalisador. Finalmente, a ciência da consciência busca realizar experimentos para obter provas tangíveis e mensuráveis de como a consciência, definida como a substância fundamental da qual emerge toda a vida, pode afetar diretamente a matéria e o DNA humano. Este campo de estudo busca demonstrar cientificamente que as habilidades sobre-humanas são uma extensão natural da conexão mente-matéria. Paralelamente ao paradigma científico-espiritual, existe uma corrente que aborda os registros akáshicos de uma perspectiva puramente metafísica e experiencial. Aqui, a metáfora dominante, a que ressoa no coração dos místicos, é a de uma vasta biblioteca cósmica ou um arquivo energético que contém a história completa de cada alma através de todas as suas encarnações. Esta evolução conceitual de um arquivo passivo para uma ferramenta interativa reflete uma transformação mais ampla na espiritualidade moderna. As primeiras concepções teosóficas descreviam os registros como um filme fotográfico imutável do passado, uma crônica de eventos predestinados. Figuras como o famoso profeta adormecido, embora pioneiras, utilizavam os registros principalmente para diagnósticos e leituras preditivas, posicionando-os como uma fonte de informação à qual apenas alguns poucos dotados podiam aceder. A geração atual de mestres, no entanto, democratizou e dinamizou este conceito. Já não se trata mais de ler os registros, trata-se de reescrevê-los. Há quem ensine explicitamente a apagar registros indesejados de vidas passadas e a programar registros futuros. Esta mudança de um papel passivo para um ativo implica uma transformação fundamental na agência do indivíduo. A alma já não é uma mera espectadora de seu destino kármico,
mas a autora consciente de sua jornada. Esta evolução reflete uma tendência cultural mais ampla que se afasta da submissão a um destino predeterminado e se dirige para a autorrealização e a criação consciente da própria realidade. Os ensinamentos contemporâneos definem os registros como um arquivo energético da jornada da alma, acessível através da perspectiva dos mestres, professores e entes queridos. Uma consciência coletiva amorosa que nos guia. Seu foco está em utilizar os registros para o empoderamento pessoal e o desenvolvimento da consciência. Outras perspectivas aprofundam essa ideia, descrevendo os registros como um campo vibratório que não só contém o histórico da alma, mas também seu plano de alma e os contratos de alma que ela fez para seu crescimento e evolução. Antes de cada encarnação, a alma, em estado de plena consciência, desenha um plano. Escolhe seus pais, seus principais desafios, seus dons e as almas com as quais interagirá. Estes acordos ou contratos são projetados para facilitar lições kármicas e oportunidades de crescimento. Uma das perspectivas mais revolucionárias emerge da exploração da hipnose profunda. Através da técnica de hipnose de cura quântica, a QHHT, descobriu-se que o subconsciente, que se distingue do subconsciente freudiano e se equipara ao eu superior ou superalma, é uma vasta inteligência que contém não só todas as experiências de um indivíduo através de todas as suas vidas, mas também tem acesso ao conhecimento universal. Na prática, o subconsciente funciona como um portal pessoal e direto para os registros akáshicos, fornecendo informações precisas para a cura física, emocional e espiritual. É a biblioteca cósmica contida dentro de cada um de nós. A visão dos registros se expande ainda mais para abranger uma escala cósmica e galáctica. Há quem afirme recordar suas vidas passadas de forma inata e situe os registros akáshicos na 8ª dimensão. Descreve-a como um plano de infinitas possibilidades, com a forma geométrica de um toroide, que contém a memória completa do universo. Outras pesquisas especializam-se nos registros akáshicos galácticos. Este trabalho amplia o conceito de arquivo da alma para incluir a história das almas através de diferentes sistemas estelares e civilizações extraterrestres. Isso introduz o conceito de sementes estelares, ou starseeds, almas que se originaram em outros mundos como as Pleiades, Arcturus ou Sírio, e encarnaram na Terra neste momento para ajudar em sua transição evolutiva. O Akasha, a partir desta perspectiva, não contém apenas nossa história humana, mas nossa história galáctica. Se o campo akáshico é uma realidade fundamental, a pergunta crucial é: como se pode aceder a ele? Os mestres e guias do nosso tempo apresentam uma variedade de metodologias que, embora diferentes em sua forma, compartilham um objetivo comum: sintonizar a consciência humana com a frequência vibratória
do canto de informação universal. Estas modalidades não são mutuamente exclusivas. Pelo contrário, representam diferentes sentidos da alma. Assim como percebemos o mundo físico através de canais sensoriais dominantes, visual, auditivo, sinestésico, o acesso aos reinos não físicos também pode ocorrer através de diferentes sentidos sutis. Alguns métodos produzem experiências visuais, como ver uma biblioteca, acesso clarividente. Outros baseiam-se em receber informação verbal, acesso clareaudiente. E outros focam-se no sentimento e na energia corporal, acesso claricinestésico. Compreender esta gama de modalidades é essencial para que você identifique seu próprio canal intuitivo dominante. Esta abordagem caracteriza-se pelo uso de protocolos estruturados e técnicas específicas projetadas para guiar o praticante a um estado de consciência receptivo. O poder da oração sagrada. A oração, neste contexto, não é uma súplica, mas uma chave vibratória. Uma sequência de palavras com uma frequência específica que sintoniza sua consciência com a do campo akáshico. O método mais conhecido é o processo da oração do caminho, que fornece um texto preciso para abrir e fechar os registros, invocando as forças da luz e pedindo para ver através dos olhos dos senhores dos registros. Outro sistema oferece 3 chaves vibratórias principais, orações de acesso associadas às energias de Sírio, Arcturus e o Viajante Galáctico, projetadas para uma conexão direta e segura. A hipnose como porta terapêutica. A hipnose regressiva é utilizada para contornar a mente consciente e acessar as memórias profundas da alma. A técnica de hipnose de cura quântica, QHHT, induz um estado de transe profundo. Neste estado, exploram-se vidas passadas relevantes e depois estabelece-se um diálogo direto com o subconsciente, ou eu superior. Esta inteligência superior explica o propósito das vidas mostradas, responde às perguntas do indivíduo e pode realizar uma cura energética profunda. Esta técnica foi utilizada não só para a cura individual, mas também para a investigação da história oculta da humanidade, compilando relatos consistentes sobre a vida em Atlântida e Lemúria. A meditação e a visualização guiada. Estes métodos utilizam a imaginação focada e o relaxamento profundo. Alguns guias ensinam a visualizar a viagem à Biblioteca das Almas, onde se encontra com os guardiões dos registros e se pede permissão para acessar o seu livro da vida. Outros oferecem uma abordagem mais direta, ensinando a conectar-se com o Akasha através de uma meditação centrada no coração, sintonizando com a frequência de 963 Hz para receber orientação intuitiva. Diferente dos métodos estruturados, algumas pessoas acedem à informação akáshica de forma mais direta e espontânea. A memória inata. Existem indivíduos que se descrevem como recordadores. Afirmam ter uma memória consciente e contínua de suas vidas passadas e do conhecimento universal
desde a infância. Para eles, aceder aos registros akáshicos é análogo a recordar um evento da própria vida. Seu trabalho consiste em ancorar esta informação cósmica na consciência coletiva. A canalização como conduto akáshico. A canalização é o processo pelo qual um indivíduo permite que uma consciência não física fale através dele. Esta consciência frequentemente acede e transmite informações do campo akáshico. Entidades canalizadas de renome forneceram perspectivas de longo prazo sobre o plano akáshico para a humanidade, discutindo a história espiritual da Terra, a evolução do DNA e o papel de civilizações como Lemúria. Esta categoria de acesso baseia-se na ideia de que seu corpo e seu campo energético são antenas sensíveis que podem sintonizar-se diretamente com o campo akáshico. Sintonização vibracional. Ao identificar e estabilizar sua frequência lar, sua vibração pessoal ótima, você desenvolve uma ressonância empática. Isso lhe permite receber informações sutis diretamente do campo energético que o rodeia. Não é um processo mental, mas uma percepção corporal direta, onde o corpo sente a informação do akasha. A conexão através do sentimento. Há quem, como empata, tenha a capacidade de sentir as emoções de outras pessoas dentro do seu próprio corpo. Seu trabalho demonstra uma forma sinestésica de aceder ao campo de informação que nos conecta. O coração, nesta visão, é o principal órgão de percepção e interação com o campo akáshico. As emoções de alta vibração, como o amor e a gratidão, não só são agradáveis, são a frequência que sintoniza nossa consciência com o poder criativo do universo. Uma vez estabelecido o que e o como dos registros akáshicos, adentramos no porquê. O conteúdo desta vasta biblioteca cósmica e sua aplicação prática para a cura, a compreensão e a evolução. A informação obtida do Akasha não é meramente acadêmica, é uma sabedoria viva que se utiliza para desvendar os mistérios da jornada da alma, reescrever a história oculta da humanidade e navegar conscientemente a mudança evolutiva que está em andamento. Um dos usos mais profundos dos registros akáshicos é a iluminação da jornada individual da sua alma através do tempo e das encarnações. Os registros revelam que muitos dos desafios, padrões e relações da sua vida atual têm raízes em experiências de vidas passadas, fobias, doenças crônicas e dinâmicas relacionais complexas, muitas vezes se originam em eventos de encarnações anteriores. Trazer estas histórias à consciência inicia um poderoso processo de cura. Estas experiências criam uma consciência codificada, uma marca energética ou kármica na nossa consciência eterna
que influencia nosso destino atual até que seja abordada e resolvida. A abordagem moderna do trabalho akáshico é profundamente terapêutica e proativa. Não se trata simplesmente de observar o passado, mas de transformá-lo energeticamente. Introduz-se o conceito de feridas sagradas. Nossas feridas mais profundas não são erros, mas portais. Ao explorá-las dentro do espaço seguro e amoroso dos registros, podemos descobrir seu propósito ao nível da alma e utilizá-las como um caminho para o amor incondicional por si mesmo. Outros levam isto um passo além com a técnica de reescrita de registros. Dado que os registros são um campo de energia, podemos trabalhar conscientemente para apagar ou reescrever a energia dos eventos traumáticos do passado. Isto não muda o fato histórico, mas neutraliza sua carga kármica, libertando-nos de sua influência. Também é possível revogar contratos e votos da alma. Em vidas passadas, podemos ter feito votos como de pobreza ou castidade, ou contratos com outras almas que agora limitam nosso crescimento. Através dos registros, estes acordos obsoletos podem ser identificados, compreendidos e revogados. A revisão de vida durante uma experiência de quase morte é um acesso espontâneo e profundo aos próprios registros akáshicos. Durante esta experiência, você não só vê suas ações, mas sente o efeito dessas ações nos outros, proporcionando uma compreensão profunda das lições kármicas da alma. Os registros não se limitam à história humana. Contém a história completa do cosmos. A informação recuperada construiu uma narrativa rica sobre Lemúria e Atlântida. Lemúria é descrita como uma civilização pacífica e telepática, e Atlântida como uma que se desviou para o controle tecnológico, o que levou a um conflito catastrófico. Estas regressões revelaram detalhes vívidos do uso avançado da tecnologia de cristais em Atlântida. A narrativa das sementes estelares, Star Seeds, fornece uma mitologia de origem que dá sentido aos sentimentos de alienação de muitos buscadores espirituais. Reinterpreta o sentimento de não pertencer como prova de uma origem nobre e extraterrestre. Atribui uma missão heróica. Os voluntários vieram à Terra para ajudar em sua ascensão. Os registros akáshicos galácticos permitiram traçar um mapa de diferentes linhagens de almas, como os Pleiadianos, curadores empáticos, Arcturianos, lógicos e arquitetos energéticos, Sirianos, guardiões do conhecimento místico, e outros, cada um com seus traços e missões arquetípicas. Um tema recorrente na informação akáshica é que a Terra e a humanidade se encontram no meio de uma transição evolutiva sem precedentes. Este evento
é descrito através do conceito das 3 ondas de voluntários. Após as bombas atômicas de 1945, foi feito um chamado cósmico para que almas puras, sem karma terrestre, encarnassem para elevar a vibração do planeta. A primeira onda, nascidos aprox 1950, 1960, são os pioneiros. A segunda onda, aprox 1970, 1990, são antenas de energia. A terceira onda, as novas crianças, vêm com um DNA já adaptado para a nova Terra, uma realidade de maior frequência que está se separando da velha Terra tridimensional. Este período é visto como a formatura da humanidade, uma recalibração do DNA e da consciência. Os registros revelam o potencial futuro da humanidade. A coerência coração-cérebro, um estado de alinhamento eletromagnético, pode ativar capacidades latentes como a autocura profunda e a intuição precisa. A psicocinese valida que a consciência pode influenciar diretamente o mundo físico. E as habilidades sobre-humanas, como a telecinese ou a visão sem olhos, são apresentadas como resultado natural de uma consciência que compreende e exerce sua verdadeira natureza como a força fundamental do universo. Ao chegar ao final desta jornada, a análise exaustiva dos ensinamentos de nosso tempo revela uma convergência surpreendente e profunda. As duas grandes correntes, a científico-espiritual e a metafísico-experiencial, embora utilizem linguagens e metodologias diferentes, apontam inequivocamente para uma mesma conclusão fundamental. O universo é um sistema consciente, interconectado e informacional. O campo de ponto zero da física, a matriz divina da ciência espiritual, a biblioteca da alma do misticismo e o subconsciente da hipnose profunda são, em essência, diferentes nomes para a mesma realidade subjacente. São dedos que apontam para a mesma lua, um campo de consciência que tudo abrange, que registra e molda toda a existência. A coerência não local da física quântica encontra seu eco na conexão telepática dos místicos. A capacidade da intenção de colapsar a função de onda reflete-se no poder da oração para manifestar a realidade. A ciência e o espírito, após um longo exílio, finalmente retornam para casa, um para o outro. Viver em um universo informado, como o que descreve o paradigma akáshico, tem implicações profundas e transformadoras para a experiência humana. Primeiro, estabelece uma responsabilidade pessoal radical. Se nossos sentimentos e crenças são a linguagem que cria a realidade, então já não podemos nos ver como vítimas das circunstâncias, mas como os arquitetos de nosso destino. Segundo, revela um potencial humano ilimitado. Habilidades como a autocura, a intuição profunda e a manifestação consciente não são dons para alguns poucos escolhidos, mas o direito de nascença de uma espécie que está despertando para sua verdadeira natureza. Terceiro,
sublinha a importância crítica da consciência coletiva. Como demonstram os estudos sobre os efeitos da meditação em massa, as mudanças na consciência de um número relativamente pequeno de indivíduos podem criar um efeito de ressonância que eleve toda a humanidade. Ao concluir esta narração, você foi equipado com um conhecimento profundo e multifacetado dos registros akáshicos. Exploramos sua natureza dual, como um fenômeno da física e uma dimensão do espírito. Detalhamos e comparamos as diversas metodologias para seu acesso, desde a oração estruturada até a percepção empática. E revelamos a sabedoria que eles contêm, desde a cura de traumas de vidas passadas até a compreensão de nosso lugar na história galáctica. A verdadeira mestria nos registros akáshicos, no entanto, não reside na mera acumulação desta informação. Reside na integração desta sabedoria. É compreender que cada pensamento, cada emoção e cada ação se inscreve na memória do universo. É utilizar as ferramentas apresentadas para curar o passado, empoderar o presente e criar conscientemente um futuro alinhado com o propósito mais elevado da alma. Esta narração forneceu o mapa. A jornada para a mestria agora cabe a você. Se esta viagem através da memória do universo ressoou em seu interior, se despertou um anseio de saber mais, de experimentar mais, convido você a se juntar à nossa comunidade de exploradores da consciência, inscrevendo-se neste canal. Juntos, podemos continuar a desvendar os mistérios que nos conectam à nossa herança cósmica e ao nosso futuro ilimitado. Obrigado, de coração, por me acompanhar nesta travessia sagrada. Que a sabedoria do Akasha lhe revele a magnificência de sua própria alma, a beleza de seu plano divino e o poder infinito que reside em seu interior. Nunca se esqueça, você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. O livro da vida não é algo que você lê, é algo que você escreve a cada respiração, a cada escolha, a cada batida do seu coração. Escreva uma história magnífica. Que a paz insondável que ultrapassa toda compreensão, que a sabedoria profunda que guia cada um de seus passos e que o amor incondicional que tudo abrange e tudo cura, das idades eternas, iluminem e abençoem abundantemente seu caminho, agora e para sempre. Que assim seja. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão Gostei, compartilhe com alguém que possa se interessar por este tema e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.